tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Daniel Rampazzo, sou consultor de aplicação aqui na Metadados e hoje vou estar falando sobre a Jobify, né, a nova ferramenta de vocês na parte de recrutamento e seleção. Antes de mais nada, deixe eu fazer minha autodescrição. Sou um homem alto, de cabelos castanhos claros, olhos verdes, nariz e boca média. Estou por vestir uma camiseta polo na cor vinho. Pessoal, então a agenda de hoje é basicamente para a gente falar sobre a Jobify, né, que é a ferramenta que está sendo disponibilizada para vocês, né, que agora vai estar substituindo o currículo web ali no processo de recrutamento e seleção. E para a gente entender, né, um pouco melhor, né, sobre a ferramenta, deixa eu então minimizar aqui minha tela e entrar aqui na parte da Jobify mesmo, para a gente começar a falar sobre o assunto. A Jobify ela é uma ferramenta de recrutamento e seleção, então provavelmente vocês, a partir do momento que vocês preencheram o formulário, né, que foi preenchido pelo usuário master, eles identificaram ali os dados, né, das pessoas que participariam desse treinamento, que são as pessoas efetivamente que utilizam o sistema e vão utilizar o sistema de recrutamento e seleção. Mas é necessário que seja feito, né, um cadastro de vocês previamente para que vocês tenham acesso aqui à Jobify. Esse usuário master ele foi orientado justamente para fazer a criação desses acessos de vocês. Então, a ideia é que vocês já consigam conectar na Jobify, assim como eu estou fazendo hoje aqui com vocês. Vocês devem ter recebido um e-mail de convite. Caso não tenham, depois vocês podem validar também com o usuário que fez o preenchimento, que é o usuário master, para que eles, né, façam um encaminhamento desse convite, para que vocês consigam acessar. O link de acesso sempre vai ser esse link aqui de cima, né? Então eu vou até tirar e conectar novamente com vocês, que é o app.jobify.pro. Ele vai chegar na tela inicial, onde vocês, quando forem conectar como empresa, sempre vão conectar como sua empresa. Lembrando que a Jobify ela é uma ferramenta que faz parte, né, do MetaAlf, onde tem a autenticação, né, da Metadados e, consequentemente, caso o e-mail de vocês já esteja cadastrado no MetaAlf, vai ser a mesma senha, como é o meu caso. Caso o e-mail de vocês ainda não esteja cadastrado no MetaAlf, vai ser solicitado nesse primeiro momento que vocês cadastrem a senha de vocês no MetaAlf, para que a partir daquele momento vocês tenham um cadastro vinculado no MetaAutenticador e, consequentemente, façam esse acesso pelo MetaAutenticador. Então, eu vou estar conectando aqui isso. Vou colocar minha senha. Perfeito. Então, uma vez conectado aqui na Jobify, vamos começar a entender, né, quais são as funcionalidades, o que a Jobify pode estar agregando para vocês como ferramenta, né, já que ele vem substituir aí o currículo web, e todas as funcionalidades que ficam disponíveis. E também vou explicar para vocês hoje todo o fluxo de integração, né? Alguns de vocês, a gente está fazendo esse webinar para atender diversos clientes, então alguns de vocês podem utilizar o portal RH, vou estar comentando sobre ele também, e a integração que a Jobify tem com o portal, assim como a integração que a Jobify tem com a folha de pagamento, né? Então, adequando aí o processo de recrutamento e seleção até o momento da solicitação da vaga, até o momento de encerramento e contratação desse candidato e que ele integre ali na folha de pagamento. Então, inicialmente, vamos entender aqui na Jobify, eu sempre começo aqui do perfil de usuários, né, que é basicamente o que o usuário admin terá que fazer no acesso de vocês. E caso vocês, né, quando seja criado esse usuário, vocês tiverem permissão, vocês também vão poder ter acesso aqui na criação de usuários. Então, normalmente, a primeira configuração que nós fazemos dentro da Jobify é a configuração dos usuários. Então, uma vez acessado o menu lateral usuários, a gente cai na tela de usuários e tem aqui o botão de criar usuários, pesquisar o usuário, caso ele já esteja criado, e aqui vocês têm acesso a todos os usuários que fazem parte do ambiente de vocês. Posso clicar aqui no botão criar usuário, e aqui é onde vocês identificam as informações para essa criação. O e-mail, ele é obrigatório, porque é o e-mail que vai validar a conta e o acesso desse usuário, e também vai ser onde ele vai receber o convite para acessar a plataforma. E aqui nós temos as permissões que são definidas para cada usuário. Então, aqui é importante, porque aqui é onde que vai ser definido o que o usuário pode visualizar na plataforma, o que ele pode fazer e quais são as suas permissões de acesso. Nós temos as permissões divididas em 3 grupos: telas,
que é basicamente as telas que esse usuário pode acessar dentro da Jobify. Vagas, que é o que ele pode fazer dentro das vagas. E solicitação de vagas, é se o fluxo de solicitação será feito dentro da Jobify ou não. A gente vai acessar cada menu desses, eu vou estar demonstrando todas as funcionalidades hoje para vocês, e aí aos poucos vocês vão entendendo o que cada permissão agrega dentro desse processo. Eu quis começar aqui pela parte dos usuários, porque é basicamente a primeira atividade que o usuário master vai fazer para vocês terem acesso ao Jobify. Uma vez vocês acessando, aí sim a gente consegue pensar no outro fluxo, né, de solicitação, e consequentemente será aberto ou na Jobify ou dentro do portal, mas isso que a gente vai comentar na sequência. Caso vocês tenham, pessoal, ao longo desse processo, qualquer dúvida, tá? Pode estar colocando no chat. Nosso time está acompanhando o chat, ele vai disponibilizando as dúvidas aqui para mim, e a gente vai respondendo no momento que a gente estiver falando, tornando isso muito mais dinâmico, e para que vocês também não fiquem com essas dúvidas por muito tempo. Criado os usuários, pessoal, então o que a gente começa a pensar um pouco no fluxo de recrutamento e seleção. Então, normalmente, as vagas elas são abertas pelos gestores. E aqui a gente tem dois cenários. Quem tem um portal e deseja utilizar esse fluxo de solicitação de vagas através do portal, permanece a abertura de vagas pelo portal. O portal hoje ele é totalmente integrado com a Jobify, então todas as requisições abertas pelo portal, quando aprovadas e executadas, vão integrar na Jobify e, consequentemente, o processo é dado continuidade pela Jobify. Mas, da mesma forma, vocês podem utilizar esse fluxo de vagas pela Jobify, onde todo o processo de solicitação de vagas pode ser feito lá. Então, como que funciona esse fluxo pelo portal? Então, vamos visualizar, né, toda essa construção desse fluxo, de como que é essas regras, qual que é o fluxo e onde que ele finaliza aqui dentro do portal. O portal RH, caso vocês, né, tenham habilitado dentro do módulo de cargos e salários, vocês têm uma opção de utilização do quadro de lotação. Vocês podem tanto fazer essa solicitação a partir do quadro de lotação, ou caso não utilizem, também podem fazer fora do quadro de lotação. Então, eu vou entrar aqui no quadro de lotação. Esse quadro ele foi configurado dentro do módulo de cargos e salários. Eu tenho aqui as informações relacionadas ao cargo, ao quadro, perdão. Posso entrar aqui em alguma dessas classificações que possuem vagas. Então, estou vendo aqui que o gerente administrativo tem 2 vagas. E posso estar iniciando uma solicitação de aumento de quadro ou de preenchimento de quadro. Importante que seja feita a configuração dessas solicitações dentro da administração do sistema, né, para que vocês consigam utilizar essa solicitação de aumento ou de substituição. Esse fluxo, caso você já tivesse em via currículo web, ele permanece o mesmo. Tá? A única diferença é que ele vai integrar diretamente com a Jobify e não mais com o currículo web. Então, o motivo da vaga, a unidade, aqui os campos eles vão ser preenchidos conforme eram preenchidos normalmente, vai seguir o fluxo de aprovação e execução, tanto para solicitações de aumento de quadro, como também para solicitações de substituição de funcionário. Então, eu também posso fazer o mesmo processo para substituição. Defino o colaborador que vai ser substituído e inicio o meu processo de solicitação com o preenchimento das informações. Essas informações também vão seguir o fluxo de aprovação e execução, e aí o detalhe dessa integração está na execução, não mais, né, naquele processo que hoje, né, o processo quando ele é finalizado e executado, ele integra o módulo de recrutamento e seleção, né, atualmente que eu digo quando vocês tinham o currículo web, e do recrutamento e seleção era compartilhado no currículo web. A partir desse momento, vocês deixam de ter acesso ao módulo de recrutamento e seleção e, consequentemente, ao currículo web, e essa requisição é integrada na Jobify. E esse processo de integração, ele acontece no momento da execução da vaga. Então, retomando, a gente tem 2 formas hoje de montar o fluxo de solicitação via portal RH. O primeiro é esse que eu demonstrei dentro do quadro de lotação, onde o gestor acessa o seu quadro e faz a solicitação. Mas caso vocês não utilizem o quadro de lotação que está vinculado ao módulo de cargos e salários, ou não possuam o módulo, vocês podem acessar aqui em equipe, perfil da equipe, tem que ser no perfil de gestor,
E aqui tem a solicitação de aumento sem quadro de lotação ou substituição, solicitação de substituição sem quadro de lotação. Então, isso é até um ponto importante, que a configuração da solicitação ela vai depender muito da estrutura que hoje vocês fazem. Caso vocês já realizam esse processo via portal, esse processo não altera nada no momento da solicitação. Tanto fazendo aqui via solicitação sem o quadro, quanto pelo quadro, o processo é o mesmo, os preenchimentos são os mesmos, os fluxos de aprovação serão os mesmos. O que vai alterar é no momento da execução. Em ambas solicitações, a alteração é a mesma. Então, quando vocês fazem esse processo pelo portal, vocês podem estar se perguntando, tá, Daniel, mas o que eu preciso alterar? Então, vamos lá. Dentro do módulo Administração do Sistema, esse vai ser a primeira alteração que vocês vão ter que fazer no módulo do portal para adequar a integração da solicitação, caso vocês queiram fazer a solicitação pelo portal, ou já o façam, e integre automaticamente no módulo da Jobify. Administração do portal, configuração do portal, a gente acessa o menu lateral Solicitações Modelos e aba Modelos. Aqui é onde vocês visualizam todas as solicitações que estão disponíveis para vocês utilizarem. Algumas estão ativas, outras podem estar inativas, sempre importante validar aquelas que vocês estão utilizando para fazer o ajuste. O ajuste vai ser na solicitação de aumento e na solicitação de substituição. Importante validar se vocês fazem na solicitação de aumento com o quadro de lotação, que é aumento do quadro, ou naquela que é sem o quadro de lotação, que tem esse mesmo nome, sem quadro de lotação. O mesmo vale para a substituição do funcionário ou substituição do funcionário sem o quadro de lotação. Identificando a solicitação que vocês utilizam hoje, o que vai ser alterado é aqui nessa abinha aqui embaixo, que é chamada de execução. Qual que é o ponto aqui? Para que aconteça a integração entre a solicitação do portal e a Jobify, é importante que vocês vinculem 3 campos aqui no momento da etapa de execução. É o campo vaga Jobify, vou passar aqui para a direita, template Jobify, e justificativa Jobify. Está um pouquinho mais acima aqui na letra J. Esses campos são os campos que devem ser preenchidos no momento da execução da vaga. Então, eu vou desmarcar o campo de requerido, vou deixar somente a justificativa como requerida, eu já vou explicar o porquê para vocês, e desmarco também o campo de leitura de todos esses campos. Por que eu tenho que deixar dessa forma? Porque a integração entre portal e Jobify é justamente para facilitar a vida de vocês. Todas as vagas que forem abertas na Jobify precisam estar vinculadas às requisições. Então, aquelas requisições que hoje antes vocês visualizavam no módulo de recrutamento e seleção, vocês continuam tendo que vincular elas dentro das etapas do processo seletivo. Então, no momento que a vaga ela é aberta na Jobify, ela precisa estar vinculada a uma requisição para que aconteça essa integração entre portal, Jobify e, futuramente, folha de pagamento. E esses campos é justamente os campos onde vocês vão informar essa informação da integração. O campo justificativa Jobify é um campo que a pessoa que estiver executando a vaga vai justificar o motivo daquela vaga. É um campo que é integrado na Jobify e traz o histórico referente a essa solicitação. Esses outros 2 campos de cima, vaga Jobify e template Jobify, são campos onde vocês vão estar vinculando ou um ou outro. Como assim? O vaga Jobify, ele é um campo que vocês vão vincular se a vaga já estiver aberta na Jobify. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha empresa uma recorrência muito grande de operador de caixa, digamos. E é uma vaga que eu sempre tenho aberta na Jobify, ela está sempre sendo trabalhada e, consequentemente, eu não preciso abrir uma nova vaga. Ela já existe, ela já está ali. Então, se chega uma nova solicitação,
Eu só vinculo aquela requisição, aquela solicitação a essa vaga que já está aberta, porque eu tenho ali o meu banco de currículos e, consequentemente, eu vou trabalhar os candidatos que ali estão. Caso eu não tenha vaga em aberto, eu não vou preencher o vaga Jobify. Eu vou preencher o template Jobify. Temos uma funcionalidade na Jobify que a gente chama de modelo de vaga, que são os templates, que é basicamente uma facilitação no processo de abertura de vaga. Então, para que vocês não tenham o trabalho de sempre que surgir uma nova vaga, ter que começar do zero e preencher todos os campos do zero, pré-requisitos, perfil da vaga, atividades, etapas do processo seletivo, vocês conseguem criar um template. Esse template é como se fosse um modelo, na verdade é um modelo, né? Então, você vai criar uma vaga a partir daquele modelo. E ela vem com 90% dos campos preenchidos. Vocês vão só validar se as informações de local, horário, escala e algumas outras informações estão corretas e vão alterar o status dessa vaga, que normalmente, quando ela é criada a partir do template, ela é criada no formato de rascunho. E aí vocês publicam a vaga e essa vaga é publicada normalmente. Então, o processo, uma vez que vocês tenham todos esses modelos mapeados dentro da Jobify, é muito simplificado, é muito facilitado e é totalmente integrado com o portal. Então, uma vez que vocês vinculam essas informações aqui dentro da etapa de execução, então eu fiz isso para a solicitação de sem quadro de lotação, porque no meu caso, entre aspas, eu estou utilizando sem quadro, mas caso fosse a do quadro, a mesma coisa, buscaria aqui esses campos, passaria para a direita e deixaria nessa mesma estrutura. Tenho que fazer a mesma coisa na solicitação de aumento sem quadro de lotação, que por coincidência aqui na minha base já estava ajustado, então eu já tenho esses 3 campos aqui vinculados na etapa de execução também. Feito isso, pessoal, e salvando, a configuração da solicitação está finalizada. Ela já está pronta para se comunicar com a Jobify. E aí é basicamente seguir o fluxo que vocês já faziam, com o cuidado de sempre no momento da execução alimentar essas informações ali dentro do portal. Mais um ponto. Qual é o próximo passo para finalizar as configurações de integração no portal? Assim que a gente finalizar esse webinar, nos próximos dias, a gente vai estar passando para o responsável, para o usuário master, o token de integração com a Jobify. Então, basicamente, cada usuário, cada empresa de vocês, cada conta, tem um token específico, que é justamente como se fosse uma chave de comunicação entre a Jobify e o portal. Essa chave já foi criada e vai ser disponibilizada individualmente para vocês configurarem e vincularem nesse campo. Então, retornando, é a administração do portal, configuração do portal, integração com o Jobify. É uma sopa de letrinhas, tá, pessoal? São várias letras, números e caracteres diferentes. Vocês vão copiar o texto exatamente como está ali, vão colar aqui e vão clicar no disquete para salvar e pronto. Finalizada a configuração da Jobify, a integração, né, do portal com a Jobify. Então, retomando, quais são os 2 passos que eu preciso fazer para integrar o portal RH, caso eu utilize e queira integrar, junto com a Jobify? Vinculação daqueles 3 campos nas solicitações de aumento e substituição de funcionário na etapa de execução, vaga Jobify, template Jobify e justificativa Jobify. E o segundo passo, vinculação do token que vocês vão receber nos próximos dias por e-mail, aqui nesse campo, integração com o Jobify. Feito isso, o processo está feito. No momento que a solicitação é finalizada e executada aqui no portal, ela vai ser disparada para a Jobify. Daniel, legal, mas como que eu acompanho esse processo lá na Jobify? Né? Onde que eu visualizo essas solicitações que chegaram do portal para que eu consiga acompanhar? Porque normalmente a pessoa que executa no portal é a pessoa que vai ter acesso na Jobify e, consequentemente, vai seguir as tratativas. Então, aqui na Jobify, aqui no menu lateral, a gente tem um menu chamado Relatórios. E aqui tem diversos relatórios que a gente vai estar falando sobre eles um pouco mais para frente, mas aqui embaixo a gente tem o último relatório, que é o relatório de integrações, requisições, metadados. Aqui é onde vocês vão receber todas as requisições que vierem do portal RH.
Aqui na minha base ela tá em branco, né? Não tenho vinculado ali no portal, mas caso vocês, na base de vocês, vocês comecem a utilizar, basicamente aqui vai trazer o código da requisição, a quantidade, o cargo, a unidade e todos os detalhes da requisição que estão vinculados lá no portal. Então, o que o gestor preencher nesses campos, vocês validarem, aprovarem e executarem, é informado dentro da requisição, e essa requisição ela fica disponível aqui para vocês visualizarem e, principalmente, visualizar qual a vaga que foi criada a partir daquela requisição. Então, qual vaga que está vinculada àquela requisição dentro da Jobify. Porque uma vez que a requisição ela é finalizada, né, a solicitação é finalizada, o próximo passo é recrutar, é fazer triagem, é buscar candidatos e trabalhar o processo seletivo. Para isso, vocês precisam identificar qual requisição, né, está vinculada a qual vaga e qual vaga foi criada a partir daquela solicitação. E é nessa tela que vocês fazem isso. Segundo ponto, pessoal, pode ser que vocês não queiram fazer esse fluxo de integração do portal, ou pode ser que vocês não tenham o portal. Daniel, consigo fazer esse fluxo de solicitação dentro da Jobify? Com certeza vocês conseguem, porque aqui nós também temos solicitações de vagas. Mas eu vou pedir uma gentileza para vocês, para a gente falar sobre esse tópico, depois que eu falar sobre outros dois tópicos, senão a gente vai fugir um pouco do raciocínio, porque aqui na Jobify, para a gente falar de solicitações, a gente vai ter que falar não somente que os gestores precisam acessar a Jobify, e isso eu comentei para vocês aqui no menu de usuários, que é possível fazer essas criações, mas principalmente os acessos do que eles podem visualizar aqui na Jobify. Porque quando a gente cria um acesso de gestor, não é basicamente liberar a plataforma inteira para que eles possam visualizar tudo. Cada um vai visualizar somente a sua área, né? E, consequentemente, só consegue visualizar as vagas que foram abertas para a área que ele tem acesso. Senão, ele teria acesso a outras vagas, outras informações confidenciais, não faria sentido. Então, antes de eu comentar sobre solicitações de vagas aqui na Jobify, eu quero falar para vocês sobre a estrutura da empresa, que é aqui no menu perfil da empresa. A Jobify ela é uma plataforma de recrutamento e seleção online e ela conta, né, com uma tela, né, uma página de publicação de vagas, por assim dizer. É uma vaga onde vocês conseguem compartilhar com os candidatos e ela serve muito como um trabalho conosco. Antes, vocês tinham uma página interna, que era a página do currículo web, que a gente sempre orientava em implantação, vocês vincularem no trabalho conosco, lá do site da empresa de vocês. Agora, vocês vão precisar solicitar alteração. Não é mais essa página do currículo web, vai ser justamente a página criada da Jobify para vocês. Para isso, vocês precisam do link dessa página pública. Esse link ele vai estar aqui em configurações, minha conta, e aqui a gente tem, um pouco mais abaixo aqui, no campo geral, a URL principal da página de vocês. Então, aqui no meu exemplo, na minha base de testes, o link é app.jobify.pro/indústria mecânica modelo. Então, se eu pegar esse link, abrir uma nova aba e colar aqui esse link, eu vou ser disparado, né, destinado para a minha página de apresentação da minha empresa. Então, eu consigo visualizar a página, que é a foto que eu coloquei. Eu vou orientar para vocês como vocês editam todas essas informações, tá? O sobre nós, os setores, as unidades que eu tenho dentro da minha empresa e mais abaixo, as vagas que eu tenho disponível com opções de filtro. Esse link é o link do trabalho conosco. Esse link é o link que eu passo para o meu candidato que quer conhecer um pouco mais sobre a minha empresa e ver as vagas que eu tenho disponível. Então, esse link que vocês acessam aqui em minha conta, na aba geral, aqui embaixo, é o link que foi criado para vocês. Daniel, esse link está muito extenso, quero alterar aqui, a gente tem uma identidade visual, quero colocar um link diferente. Só clicar no lapisinho, pessoal, e alterar o link. Aqui vocês têm autonomia para fazer dessa forma. Então, eu poderia apagar aqui, por exemplo, né, e salvar, e aí eu estou alterando o link da empresa e eu teria que mudar, né, também o endereço aqui, né, porque aí o endereço ele ficou diferente e ele automaticamente é alterado.
Também vocês conseguem criar outras URLs alternativas. Então, além desse endereço com final indústria mecânica, eu quero colocar indústria, modelo e outras URLs. Todas vão disponibilizar para o mesmo lugar. Mas vocês podem fazer quantos links adicionais vocês quiserem. De novo, pessoal, caso vocês tenham dúvidas, podem ir perguntando aí no chat, que o nosso time vai compartilhando comigo. A gente vai se falando. Então, uma vez criada essa página pública, né, e ela já está criada para vocês, mas ela está totalmente desconfigurada. Como que vocês configuram a página pública? Então, aqui no menu lateral, perfil da empresa, é onde vocês a configuram. Carrega também a liberdade de tomar um bolinho de água. Então, aqui é onde vocês conseguem alterar a foto. Então, aqui a gente tem as orientações, o formato de cada foto, né, que eles são aceitos, e onde vocês conseguem estar editando essas fotos ou incluindo as fotos. Provavelmente no ambiente de vocês vai vir tudo em branco. É importante que vocês tenham essa ação. Mais abaixo tem algumas informações sobre a versão mobile, né? Então a Jobify é também acessada via celular. É importante que as imagens estejam de acordo para que o candidato que acesse pelo celular consiga visualizar da melhor forma possível. E aqui é o logo personalizado da indústria para quando vocês gerarem currículo pela plataforma. Então, gostei de um candidato, quero gerar esse currículo em PDF, vou compartilhar com os gestores, ele sai no formato e sai também com o logo da empresa para deixar registrado. Aqui nessa tela de perfil da empresa, mais abaixo, vocês têm aqui o botão de configurações da página pública. Também aqui vai ter uma foto onde vocês podem estar adicionando o logo, que vai estar disponível aqui na página pública, que é o logo da empresa de vocês, e outras informações. Se vocês querem que fique visível o telefone da empresa, aqui na demonstração, né, do site. Se você quer que detalhe as unidades de negócio, que nem aqui está aqui embaixo demonstrando. Se vocês querem ou não personalizar as cores. Essas cores são as cores aqui dos menus. Por exemplo, aqui está tudo em vermelho, e tem alguns campos aqui que estão em azul. Então, se eu quiser alterar essas informações, aqui embaixo eu tenho justamente onde que eu faço a alteração. É só clicar aqui no quadradinho, ele te habilita, né, esse menuzinho onde você consegue tanto colocar os dados do RGB, ou se tiver o código X, pode digitar aqui do lado. Normalmente o pessoal do marketing ele sabe de cor essas cores, então vocês têm essa facilidade com eles. Mas também, em último caso, temos essa lupinha aqui, que ela é uma grande sacada. Se o logo aqui na lateral já for na cores de vocês, só clicar aqui na lupinha e localizar aqui no menu lateral onde está a cor do logo que vocês querem colocar, soltar, que ele já gera na mesma cor daquele logo. Só salvar, que ele já salva essas alterações para a página pública e automaticamente, quando der aqui um atualizar na página, ele já altera as cores para as cores da empresa. Então, é bacana essas informações porque vocês conseguem ter autonomia para alterar esses dados. Mais abaixo, a gente pode estar inserindo imagens e vídeos que podem estar complementando a minha página pública. E aqui faz toda a diferença, tá, gente? É muito importante a gente trabalhar com o engajamento do candidato. Então, quanto mais vocês conseguem apresentar a empresa de vocês e aproximar os candidatos de vocês, mais engajamento vocês vão ter na vaga de vocês. Então, aqui vocês conseguem estar adicionando imagens, e quantas imagens querem adicionar. Aqui é no máximo de 3, e são imagens institucionais, de apresentação da empresa, tá? Depois vocês vão ver que em cada vaga também é possível estar adicionando imagens. E também a possibilidade de vincular um vídeo que foi hospedado no YouTube, para que ele fique disponível também aqui na página pública. Consequentemente, quando o candidato acessar, ele consegue visualizar essas informações. Mais abaixo é o sobre nós. Então, clicando aqui no lapisinho, vocês conseguem estar detalhando um pouco mais sobre a empresa, né? Então, apresentando justamente o que é a empresa e assim por diante. Consegue estar adicionando uma imagem também. Se não quiserem imagem, também dá para remover e se deixar escrito sobre a apresentação da empresa. Clicando no botão salvar e finalizar é onde é finalizado essa
essa imagem. Mais abaixo, a gente tem dois outros campos que são relacionados aos setores e à cultura da empresa. Então, aqui no campo de setores e cultura, qual que é o objetivo desses dois campos aqui na Jobify? A Jobify é uma ferramenta de recrutamento de seleção moderna, então ela está integrada com a inteligência artificial. A gente trabalha a inteligência artificial aqui na Jobify justamente no ranqueamento de candidatos. Então, quando os candidatos eles se inscrevem nas vagas de vocês, eles passam pela inteligência artificial e a inteligência vai validar alguns critérios dentro do que foi preenchido na vaga, do perfil que vocês têm e principalmente aqui na parte de cultura e setores que vocês enquadram e o quanto isso está alinhado com aquilo que o candidato procura. Então, a informação que vocês preenchem relacionada à cultura e aos setores é o que vai integrar ali no ranqueamento dos candidatos e mostrar os candidatos, né, em ordem decrescente, dos melhores, os mais bem pontuados, para os menos pontuados, os que estão mais próximos da realidade de vocês. O Thiago ele fez uma pergunta aqui no chat, perguntando qual que é a data final do currículo web. Thiago, provavelmente vai ser agora no começo de dezembro, tá? Então, a ideia é que a gente consiga fazer já essa migração, vocês já estão tendo acessos aqui à Jobify, provavelmente a gente já vai estar tirando também o acesso ali do recrutamento de seleção, para que vocês consigam dar sequência já aqui pela Jobify. Mas qualquer ponto, qualquer dúvida, pode estar acionando o CS também, ou no final do Temos Contatos, a gente vai se falando, tá? Isso bem tranquilo, a gente vai fazer tudo bem organizado, de acordo com a realidade de vocês. Feito isso, pessoal, aqui em cima, ele fica um pouco escondido, mas tem aqui o campo dados da empresa. Aqui é onde vocês vão preencher as informações da empresa. Então, a gente tem aqui os campos relacionados à empresa, então posso clicar no meu lapisinho e confirmar se os campos estão preenchidos de acordo ou ajustar alguma informação. Então, a razão social, o nome fantasia, o nome do responsável, o WhatsApp da empresa, o telefone corporativo. Então, são informações que vocês vão preenchendo e vai facilitando o contato do próprio candidato quando ele acessa a plataforma. O endereço, e aqui é o endereço da matriz, né? Então aqui vocês vão trazer essas informações, e mais abaixo, os dados das redes sociais. Site, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram e Twitter. Esses links, eles ficam aqui embaixo do nome da empresa, na página pública de vocês. Então aqui eu tenho somente o link para o WhatsApp, se vocês tivessem... Desculpem. Se vocês estivessem registrados aqui também nas outras redes sociais, também direcionaria para essas outras redes sociais. Feito isso, pessoal, só clicar no botão salvar, que aí é registrado e salvo essas informações. Aqui em dados da empresa, vocês também vão ter a integração com a folha de pagamento de vocês, tá? Então, aqui vai puxar todos os funcionários que estão ativos hoje dentro da folha. Daniel, por que tem essa informação aqui dentro da Jobify? Porque quando o candidato ele se inscreve em alguma vaga de vocês, é importante vocês saberem se ele é um ex-funcionário ou se ele é um atual funcionário. Porque a Jobify ela também serve para recrutamento interno. Então, isso a gente vai estar falando sobre isso hoje também. E é aqui que vai trazer essas informações, né, com base no que estiver integrado na folha, de quem são os candidatos que hoje fazem ou não parte da empresa, ou já fizeram. E mais abaixo é onde a gente começa a montar a estrutura da nossa organização aqui dentro da Jobify. Então, aqui nós temos, né, cadastrado filial São Paulo, modelo filial, modelo teste, unidade polo. Para criar as unidades, é só clicar aqui no botãozinho mais e adicionar as informações da Jobify e das unidades que vocês têm. A Eliane, ela perguntou para a gente se vai receber as informações para acessar a Jobify por e-mail. No começo da reunião, comentei, foi enviado já para todos os usuários masters que preencheram aquele formulário, os acessos deles como usuário master. A ideia, e aí foi orientado por e-mail também, é que eles acessem, façam os seus cadastros de vocês e enviem os convites para vocês, tá? Então, questione aí o usuário master de vocês, se eles já conseguiram fazer isso. Caso não, ele já tem todos os recursos necessários para isso. Caso tenha qualquer dúvida, também eles podem estar nos direcionando. A gente consegue apoiar.
E aí vocês devem estar recebendo por e-mail os convites de acesso aqui na Jobify. Então, seguindo, pessoal, aqui na unidade de negócio, é importante que vocês cadastrem todas as unidades de negócio. E quando que vocês vão entender se é necessário cadastrar as unidades de negócio? Primeiro, para que as vagas elas sejam compartilhadas no local exato daquela vaga. Então, se eu tenho aqui na minha empresa 3 unidades, onde uma fica em São Paulo, outra fica no Rio de Janeiro e outra fica na Bahia, eu vou cadastrar as 3 unidades para que quando eu anunciar uma vaga, eu identifique o local de trabalho daquela vaga e isso esteja de acordo, né, com a unidade cadastrada para que o próprio ranqueamento de candidatos trabalhe e traga candidatos que estejam mais aderentes e próximos da localidade da vaga. Então, é importante que vocês cadastrem a unidade, tanto para o anúncio das vagas, mas se recordam que eu comentei também sobre a parte de permissões de acesso? Então, se vocês quiserem que os gestores eles acessem a Jobify e façam o fluxo de aprovação de vagas, de solicitação e aprovação de vagas pela Jobify, é obrigatório cadastrar as unidades aqui, para que eles tenham acesso somente à unidade no qual ele pode ter acesso. E aí tem uma abinha aqui, setores, que a gente vai falar na sequência. Então aqui eu vou cadastrar a minha unidade de negócio. Tenho mais abaixo o logotipo, que eu vou poder estar vinculando específico daquela unidade. Então aqui dá para você personalizar um pouco para cada unidade ter o seu próprio logotipo. Um espaço aqui para foto de capa da unidade, né, para também, né, ter essa personalização. E mais abaixo a descrição da unidade, observações adicionais. E o URL da unidade é se vocês quiserem vincular um link específico daquela unidade do trabalho conosco. Então dá também para vocês terem links direcionados para cada unidade, para que candidatos daquela unidade só visualizem as vagas daquela unidade e assim por diante. Salva, a unidade é criada e automaticamente fica disponível para utilização. Deixa eu entrar aqui numa unidade criada para eu mostrar para vocês outros campos. Então, aqui nos dados já estão todos preenchidos. Aqui, por exemplo, é o link da unidade. Deixa eu só ajustar. Ainda está no link antigo. Só aqui. E aí nós temos aqui uma aba chamada Detalhes, que aqui vocês conseguem personalizar mais ainda o ranqueamento de candidatos. Lembra que eu comentei ali para vocês configurarem os setores e a cultura da organização da empresa? Dá para fazer a mesma coisa pensando em unidade. Isso aqui é justamente para fazer o ranqueamento dos candidatos pensando no ranqueamento da inteligência artificial. Então, para que quando os candidatos eles vão fazer o cadastro na Jobify, eles colocam a cultura organizacional que ele tem mais adequação, mais aderência, mais proximidade, quais são os valores que eles se preocupam e também qual área de atuação que eles estão buscando. E aqui eles fazem as mesmas perguntas para que vocês preencham, para que tragam um ranqueamento de candidato adequado com a realidade de vocês. E aqui na aba de setores é onde vocês vão cadastrar todos os setores da empresa. Esses podem estar se perguntando, Daniel, eu preciso cadastrar todos os setores? E eu respondo, somente se vocês forem fazer o fluxo de solicitação de vagas pela Jobify ou, vocês vão liberar acesso à Jobify para que os gestores visualizem somente as vagas deles. Aqui os setores, ele é utilizado somente quando vocês querem criar regras de permissão de acesso. Ou seja, usuários só vão poder acessar as vagas vinculadas ao setor dele. Então, o gestor aqui de compras, eu quero que ele acesse somente as vagas de compras. Eu preciso vincular no usuário dele a permissão de visualizar e criar solicitação na unidade X, no setor Y, e que ele também pode visualizar as vagas que foram abertas para esse setor específico dessa unidade. Então, eu tenho que montar a minha permissão com base nas minhas regras e, consequentemente, as vagas precisam seguir essas mesmas regras para que vocês consigam diferenciar esse acesso e essas permissões. Então, aqui, basicamente, vocês vão relacionar todos os setores que a sua unidade possui. E aí, para fazer esse link, eu vou abrir aqui uma abinha e vou voltar aqui no acesso dos usuários para a gente comentar sobre isso. Vou entrar aqui no meu perfil, né? Então eu vejo aqui meus dados
E aqui mais abaixo eu tenho unidades de negócio. É aqui, pessoal, que eu vinculo as regras de permissão de acesso. Então, eu só clicar nesse botão vincular unidade e setor, ele me abre uma tela adicional. Eu vou digitar o nome da minha unidade que eu quero fazer a vinculação. Então, vou digitar algumas letras para ver se ele me puxa, por exemplo, unidade POA. E aí, eu vou vincular dentro da... Porque, assim, a regra eu posso vincular direto num setor. Sugiro vocês fazerem dessa forma, porque vinculado num setor, se tiver dentro da mesma empresa, diversas unidades, o mesmo setor, ele vai ter acesso a todos os setores. Então, por exemplo, compras de 3 unidades. Ele vai ter acesso às compras das 3 unidades. Então, o ideal aqui é fazer a vinculação pela unidade e depois pelo setor. Então, eu seleciono a unidade e depois eu clico aqui no mais para selecionar a permissão que ele vai ter. E salvo essa opção. E aí ele já fica disponível aqui, né, que ele está vinculado na unidade POA para ter esses acessos. Se eu quero vincular esse acesso a um setor específico, eu abro essa mesma tela, né, então eu vou editar aqui para vocês visualizarem, eu removo essas permissões, salvo, né, então eu coloco aqui que ele só pode ter acesso à visualização, salvo, e aí eu clico na setinha mais e vinculo o setor na próxima aba. E aí eu identifico qual o setor que eu vou estar vinculando para ele ter acesso dessa unidade. Então, as permissões, pessoal, ela pode ser vinculada a uma unidade ou a um setor ou a mais de um setor. E aí vocês vão cadastrando e vinculando essas permissões conforme cada regra de usuário. Lembrando que a permissão ela vai te perguntar que tipo de acesso esse usuário vai ter com as vagas e com as solicitações de vagas. Porque tem usuário que ele vai poder criar uma solicitação e só visualizar as vagas. Pode ser que vocês queiram dar autonomia para gestor criar a vaga. Então, ali nas vagas, eles podem colocar que eles podem criar também. Então, claro que vocês vão entender a realidade de vocês e definir as permissões com base nessa realidade. E essas permissões, elas fazem uma validação em cima do que vocês autorizaram aqui em cima. Então, se aqui em cima vocês definiram que o gestor pode fazer, aqui embaixo vai complementar de qual setor ou de qual unidade que eles podem fazer essas alterações. Feito isso, é só salvar as alterações, o perfil está atualizado e automaticamente é liberado para que ele tenha esses acessos. Perfil que não está vinculado a nenhuma permissão aqui embaixo, tem acesso a tudo, tá, pessoal? Então, caso vocês queiram que eles tenham acesso somente a alguma unidade ou algum setor, é obrigatório o preenchimento dessas permissões. Feito isso, pessoal, então voltando aqui no perfil da empresa, a gente tem aqui as configurações das unidades e, como eu estava comentando, a configuração dos setores. Feito isso, finaliza o processo de criação da unidade e setores e já foi definido os usuários que têm acesso a elas. E aí, voltando ali para aquele conteúdo que eu comentei que eu ia retornar, de solicitações de vagas. As solicitações de vagas, elas são criadas a partir do momento e o perfil que aquele gestor ele tem acesso. Então, eu vou entrar aqui no menu solicitação de vagas e vou clicar aqui no botão criar solicitação. Quando eu vou iniciar uma criação de uma solicitação, eu posso usar uma solicitação em branco, ou seja, começar do zero, ou usar um modelo para criação rápida. O modelo, a gente vai chegar sobre essa funcionalidade, mas é aquilo que eu comentei ali no portal. São modelos de vagas pré-montados que facilitam o processo de criação. Então, se o gestor vai abrir uma solicitação de uma vaga que ele já tem aberto antes, ou que já existe esse modelo cadastrado, ele pode usar esse modelo como facilitador na solicitação da vaga. E nesse caso, eu vou colocar como não solicitar, não usar modelo, né, usar em branco, e aí vamos visualizar o preenchimento dessa solicitação. Então, aqui o gestor ele vai definir, né, para quem que eu vou abrir aquela vaga, quem é o solicitante da vaga, ele já puxa automaticamente. O título da vaga, eu vou colocar operador de caixa, por exemplo. Horas de trabalho mensal, eu defini como 220. Vou colocar como uma vaga em aberto, por formato CLT. Vou estar abrindo uma vaga de aumento de quadro, mas poderia ser outros motivos. Tenho que definir a minha faixa salarial e a faixa etária, e aqui são informações que complementam
a inteligência artificial no ranqueamento dos candidatos e também as informações são passadas para o recrutador. Mas não é um limitante, não vai recusar candidato, nada, tá, pessoal? Aqui é mais para ter essas informações no preenchimento da informação e na alimentação da inteligência artificial. Defino para qual unidade que eu estou abrindo essa vaga e para qual setor, e aqui é onde a gente começa a trabalhar as regras de permissão, porque a vaga vai ser aberta com esses detalhes. E, consequentemente, se o gestor tiver acesso à vaga, é baseado nesses detalhes também. A prioridade da solicitação, a descrição da atividade, né? Então, o que essa posição hoje ela faz, e aqui a gente tem um grande amigo, que é a inteligência artificial. Eu posso clicar nesse botão azul, gerar atividades, e a inteligência artificial, com base na nomenclatura da vaga, me traz uma sugestão de atividades que essa vaga pode fazer. Daniel, de todas essas atividades aqui, tem duas que eu não faço aqui na empresa, ou que eu preciso alterar, como eu faço? Vocês vão ter que salvar e depois alterar aqui no campo do preenchimento. E aí sim, alterado aqui é essa informação que sobe para a vaga. Justificativa é o porquê da vaga, e aí é só clicar no botão salvar, que a solicitação de vaga é aberta. Tá, legal, Daniel, mas qual que é o fluxo de aprovação? Porque lá no portal, isso já está definido, especialmente para quem já utiliza ou queira utilizar. Lá você consegue montar o fluxo, os perfis, quem acessa, quem pode solicitar, quem aprova, quem executa e como que é esse processo. Como que nós fazemos isso aqui na Jobfy? Então, voltando aqui no perfil da empresa, dados da empresa, para cada unidade, vocês vão ter que definir como é o fluxo de aprovação. Então, eu vou entrar aqui no botão editar, e aqui a gente tem uma linha chamada aprovadores. Aqui vocês têm duas opções de aprovação de solicitação de vaga. Aprovação padrão ou aprovação por hierarquia, né, através de níveis. Então, se eu clicar aqui no botão direito, ele me traz que esse setor não possui aprovadores. Posso editar a aprovação, posso definir como padrão ou mudar para hierarquia de níveis. Vou colocar como hierarquia só para vocês visualizarem, e aí eu consigo ser específico e definir quem é o aprovador. E aqui eu posso falar que o aprovador é o Daniel. Vou adicionar ele aqui e vou salvar. E fica registrado aqui que o Daniel é o aprovador nível 1. Quero que, além do Daniel, passe para um outro aprovador, né, de nível 2. Posso adicionar aqui e salvar. A Adriana é nível 2. Inverti, quero colocar a Adriana em cima. Só eu arrastar para cima. A Adriana aprova primeiro, Daniel aprova depois. E aí vocês vão adicionando os aprovadores para cada setor e esse fluxo vai sendo alimentado dentro da ferramenta. Então, gestor abriu a solicitação, segue esse fluxo de aprovação. Então, no momento que essa solicitação ela é feita, vou entrar aqui de novo em solicitações de vagas, vocês conseguem visualizar, né? Quem tiver acesso master consegue visualizar todas as solicitações. Os gestores, se eles tiverem acesso, vão visualizar somente aquelas que eles abriram. Clique em ver solicitação. Aqui do lado direito, traz todo o fluxo da aprovação e quem ainda não aprovou. Só vai estar disponível o botão criar vaga no momento que todos os aprovadores aprovarem. Seja, né, a aprovação padrão, que é definir os aprovadores e todo mundo aprova naquele momento, ou por... E aí vai seguindo essas etapas, e quando todos aprovarem, habilita o botão criar vaga. O botão criar vaga é basicamente seguir o fluxo, né? Então, vocês vão pegar a informação da solicitação e criar uma vaga a partir dela. E aí, basicamente, segue o processo de abertura de vagas. Esses fluxos, pessoal, tanto via portal quanto via Jobfy, é como que é feito o processo de solicitação de vaga. A partir daqui, a gente vai visualizar como que é o processo de abertura de vaga, uma vez que essa solicitação esteja finalizada, seja ali pelo portal ou seja aqui pela Jobfy. E aqui a gente tem algumas opções, tá? Então, antes da gente entrar nesse conteúdo de abertura de vaga, deixa eu compartilhar com vocês algumas informações importantes da configuração da conta, que vão fazer todo o sentido quando a gente entrar no menu de vagas. Então, eu vou colocar aqui de novo na engrenagem, minha conta, e vamos entender todos esses menus.
Só mais um bolinho de água aqui. A garganta está ficando seca. Então, aqui a gente tem o menu conta, que são os dados da empresa. Então, aqui é importante vocês validarem se as informações que estão aqui estão corretas, e especialmente esse campo e-mail para aprovação de solicitações. Caso vocês usem o solicitação de vagas aqui dentro da Jobify, é importante registrar e detalhar aqui um e-mail que seja notificado para receber uma notificação quando existir uma nova solicitação. Então, o gestor vai lá, abre uma solicitação e essa solicitação sobe para aprovação. Vai ser notificado os e-mails que estão aqui relacionados, para que esse processo aconteça e o fluxo seja continuado ali dentro da Jobify. Feito isso, salva alterações e o processo é salvo. Aqui no menu geral, são algumas informações adicionais relacionadas à conta de vocês. Então, a gente tem aqui opções de complementar a solicitação de vagas, né? Então, quando vocês habilitam essa opção, mais informações são solicitadas para o gestor que está abrindo a vaga. Esconder candidatos sem CPF nas pesquisas é caso vocês não queiram que apareçam os candidatos sem CPF nas pesquisas, e algumas outras informações relacionadas ao currículo do candidato. Então, aqui vocês podem estar analisando e habilitando ou desabilitando conforme o critério de vocês. Enviar e-mail diário com novos candidatos é relacionado às vagas que vocês abriram. Se vocês querem que sempre que um candidato se cadastre, e aí diariamente vocês recebam um e-mail falando que tem candidatos novos lá naquela vaga que ainda não foram avaliados. É justamente para que vocês acessem a vaga e consigam visualizar e avaliar esses candidatos. Aqui na sequência, tempo máximo para a realização dos testes está relacionado à etapa de testes. Então, quando vocês identificam dentro do processo seletivo que vai ter uma etapa de teste, e se movimentam um candidato de uma etapa de pré-seleção para uma etapa que exista um teste, começa a contar esse cronômetro, esse contador, que é esse tempo máximo que vocês vão definir nessa tela. Por padrão, ele vem, acho que 24 horas ou 48 horas. E aí vocês definem quanto tempo eles vão ter para realizar o teste a partir do momento que eles são movimentados para essa etapa. E não a partir do momento que eles entram no teste, tá, gente? Então, aqui o ideal é sempre ter 1, 2, 3 dias, que é o momento que ele vai ter para entrar na plataforma e, consequentemente, realizar o teste a partir daí. SLA máximo em dias está relacionado com os indicadores aqui da Jobify. O padrão é 24 dias, então sempre que vocês acessarem ali indicadores, a gente vai falar mais para o final, ele vai trazer a média de 24 dias, que é o padrão de tempo que está configurado aqui no SLA, que é o tempo necessário entre a abertura da vaga e o encerramento. E aí ele traz quantas vagas estiveram dentro desse indicador, ou seja, dentro da meta, ou quantos estiveram fora. E aí fica a critério de vocês definir qual é esse SLA. Aqui abaixo são os links, né, da página principal, que eu já tinha comentado com vocês. Vamos seguir aqui para o menu de candidato. Aqui, pessoal, é onde vocês configuram os dados adicionais dos candidatos. O que seriam esses dados adicionais? São campos que serão incluídos dentro do currículo do candidato. E eles podem ser preenchidos pelo recrutador ou pelo candidato. Fica a critério de vocês. Por exemplo, aqui eu tenho um campo que é observações da entrevista. É um campo no formato texto longo. O texto, ou seja, é um quadrado grande onde eu vou fazer minhas observações, falar como o que eu achei do candidato. Ele é um campo ativo, é um campo obrigatório, mas não é o candidato que responde. Ou seja, é o recrutador que vai precisar preencher esse campo após a entrevista, em qualquer momento da etapa que ele entender que faça necessidade. Aqui mais abaixo, eu criei um outro campo. Possui disponibilidade para transferência, ou para mudança, ou para viagens. Né? Aqui acho que viagem faz mais sentido. É um campo de sim ou não, e aqui eu tenho algumas opções de campo, até para vocês conhecerem. Numérica é um campo que só aceita respostas numéricas. Sim e não é opção, sim ou não. Texto curto, só aceita uma palavra mais objetiva, né? Então, né, normalmente é número de sapato, tamanho de camiseta, coisas, né, é casado, sim ou não, coisas mais objetivas. Texto longo é mais para detalhar um pouco mais, então vocês podem perguntar por que você quer entrar na empresa, detalhe um pouco mais sobre você, isso se for o candidato que for responder, ou para o recrutador,
né, algumas perguntas que demandem um pouco mais de informação. E seleção é um campo onde vocês conseguem estar inserindo opções, né? E aí o candidato, ele basicamente vai ter que selecionar uma das opções disponíveis. E aí, quando vocês marcam essa opção de candidato responde, é onde basicamente essa opção fica para preenchimento do candidato. Em que momento que isso fica disponível para ele? É no momento que ele se inscreve, que ele se candidata àquela vaga. Se candidatou, vai surgir ali as perguntas que ele precisa responder e vocês vão ter essa visão. Quando eles se inscreverem, eles vão cair na etapa de inscritos e vocês conseguem visualizar essas respostas. E aí vocês vão criando os campos e as perguntas que mais façam sentido para vocês. Eu sempre oriento esses campos, são aquelas perguntas que a gente costuma fazer como prévia, né? Estou ligando para um candidato e preciso validar algumas perguntas antes de chamar ele para fazer uma entrevista presencial, para que ele não tenha tempo de perda de tempo, de viagem, de dinheiro, se deslocando até a empresa, chegando aqui e trazendo uma informação que talvez não é adequada à vaga e eu tenha que reprovar ele por conta disso. Então, eu faço essa pergunta antes do processo acontecer, ou antes, né, do candidato se deslocar até a empresa. Então, faz todo sentido trazer essa pergunta aqui para que seja também um filtro para que vocês consigam, né, encontrar o melhor candidato para a vaga de vocês. Aqui na página pública, nós já falamos também outros detalhes com relação à configuração da página, né, os mesmos que a gente tinha definido. Aqui na parte do e-mail, essa parte aqui de cima de configuração de e-mail, não se preocupem com isso, tá? Aqui embaixo só que é importante vocês se atentarem, que é a configuração de segurança do currículo PDF. Ou seja, é para vocês definirem uma senha do PDF do e-mail que é gerado, né, do currículo, perdão, não do e-mail, que é gerado pela Jobify. Então, eu encontrei o candidato Bruno. Bruno é uma pessoa incrível, gostei dele, tem um perfil legal, atende todos os pré-requisitos, é uma vaga muito difícil de encontrar. Vou compartilhar com o meu gestor, mas eu quero que somente o meu gestor acesse, eu não quero que ninguém mais do departamento acesse. Vou colocar uma senha aqui nesse PDF. Quando vocês fazem o download do currículo da Jobify, automaticamente esse PDF já tem essa senha vinculada. E aí só quem tiver acesso a essa senha consegue abrir esse PDF. E aí só salvar as alterações, que aí já é habilitado essa opção. Seguindo aqui a gente tem os score. O que são esses score? Os score é mais uma funcionalidade que se comunica com a inteligência artificial. Então, a Jobify, quando um candidato ele se inscreve numa vaga, ela vai ranquear esses candidatos com base nesse score. Então, ela quer saber aqui, e por padrão ele vem pontuado tudo como 70, tá? Ele quer saber para você o que é mais importante. Se todos tiverem o mesmo peso de relevância, você deixa todos com o mesmo peso. 70, 80, 100, isso não vai interferir, sendo que todos estão no mesmo peso. Daniel, aqui na minha empresa a formação é essencial. Experiência nem tanto é que a gente gosta de ensinar para que eles entendam, né, nossa cultura, mas a formação é importante. Então eu posso colocar aqui a formação em 100, experiência em 0. E o ranqueamento do candidato vai usar isso como referência e vai trazer os candidatos que estão mais adequados conforme esse ranqueamento. Então isso vale para formação, experiência, salário, habilidades, cultura e localização. Só salvar as alterações, que essa informação fica salva para a conta, tá? Aqui, quando vocês alteram a configuração do score, é a configuração padrão para todas as vagas. Eu vou mostrar na sequência que tem como vocês configurarem o score específico de uma vaga, porque faz sentido, né? Às vezes, para a organização é sim o padrão, mas tem vagas que são muito mais importantes, mais específicas, né? Que vocês têm que ter um perfil muito específico. Para ela, vou mudar aqui o meu score, porque nela eu preciso ter uma experiência muito mais acentuada e a formação nem tanto. Ou outro campo, e assim por diante, vocês conseguem ser mais específicos. Aqui no campo de mensagens, são as mensagens padrão que a plataforma envia. Então, a Jobify é uma ferramenta automatizada que, quando um candidato se inscreve, ele é notificado, né? E para cada etapa que ele participa, existe momentos de comunicação com esse candidato. Então, aqui é quando ele se inscreve, é a mensagem que ele vai receber no e-mail dele, é obrigado por se inscrever, e aqui vocês vão colocar a mensagem que vocês construírem na empresa de vocês. Mais abaixo, para candidatos não selecionados, né? Então, quando a vaga é encerrada, o candidato vai receber a mensagem que vocês definirem aqui.
Para candidatos que foram movidos para a etapa de contratados, então ele também vai receber essa mensagem de contratação. Para candidatos que foram convidados, e aqui os convidados são aqueles candidatos que ainda não fazem parte da Jobify, né, e consequentemente vocês querem convidá-los a fazer parte daquele processo seletivo, ou o candidato ele faz parte da Jobify, mas ainda não se inscreveu a uma vaga de vocês. Da mesma forma, ele fica como candidato, convidado. E por fim, na etapa de propostas, onde vocês conseguem estar vinculando uma mensagem padrão na etapa que vocês vão enviar uma proposta para o candidato. E aí, basicamente, o candidato vai conseguir receber essa informação e está acessando ali para dar um retorno em cima dessa proposta. E por fim, aqui na etapa de lista de divulgação, é onde vocês conseguem estar lançando e-mails de divulgação. O que seria isso? Daniel, aqui na minha empresa tem uma parceria com o Senai muito legal. Eu busco ali menores aprendizes e profissionais técnicos que se especializam. E eu já fiz uma parceria ali com o Senai, então tem um e-mail ali que eu quero que sempre que a gente abre uma vaga, receba uma informação de que essa vaga foi aberta. É aqui através dessa lista de divulgação. Então, todos os e-mails que vocês cadastrarem aqui, todas as vagas que forem abertas, e elas são abertas como publicadas normal, ou seja, não tem restrição, confidencialidade, essas pessoas vão receber uma notificação por e-mail de que essa vaga está disponível e ela vai poder estar replicando isso internamente e divulgando essa vaga onde quer que seja. Então, aqui a gente sempre orienta escolas técnicas, sindicatos, instituições, e aí fica muito a critério a cada um de vocês. Tudo bem aqui, pessoal, em minha conta? Mais uma vez, caso vocês tenham qualquer dúvida, pessoal, pode ir colocando no chat, que a gente está acompanhando por aqui, eu vou respondendo conforme elas forem chegando. Tá? Feito aqui as configurações da conta, e basicamente entendendo o processo aqui das solicitações de vagas e o fluxo de vagas, vamos entender como que é o processo de abertura de vaga. Então, a gente tem aqui, dentro de gerenciar vagas, o modelo de vagas. Como eu comentei para vocês, o modelo de vaga ele vai ser um facilitador tanto para quando as vagas elas são abertas pela Jobify, através de uma solicitação ou não, mas também quando vem através de uma solicitação do portal, porque vocês vinculam aquele modelo de vaga a uma solicitação aberta no momento da execução. Ou seja, você está falando ali que o Jobify ele vai abrir uma vaga utilizando aquele modelo com base no que está preenchido aqui nesse modelo. Então, o modelo de vaga, e aqui eu vou criar um novo modelo, é onde vocês vão estar criando todos os modelos de vagas que vocês têm hoje na organização. Daniel, preciso criar aqui de todos os cargos da minha empresa? Não precisa, gente. Aqui a melhor forma de vocês trabalharem um modelo que evite dar um trabalho, uma carga inicial muito grande, é criar a partir do momento que vocês vão tendo as vagas. Daniel, abri uma vaga de vendedor. Vem aqui, vou criar um modelo de vendedor. Se daqui 2 meses abrir uma nova vaga de vendedor, o modelo já está criado. Então, assim vocês conseguem escalonar isso aos poucos e gradualmente alimentando aqui os modelos dentro da plataforma, e aí vai chegar um momento que vocês vão ter todos os modelos criados e a vida de vocês vai ser facilitada. Mas antes de criar o modelo, é importante falar sobre as categorias. Aqui, para a questão de organização dos modelos, eles são divididos em categorias. Então, se vocês acessarem a base de vocês, vai estar tudo em branco. Vocês primeiro vão ter que criar uma categoria, e aí eu posso colocar aqui administrativo, por exemplo, vou salvar, e aí dentro da categoria que eu vou criar o modelo. Eu posso pegar uma vaga que eu já tenho aberto para usar como referência na criação do meu modelo. Às vezes eu criei a vaga sem modelo e está tudo bem, só vai gerar um trabalho adicional para vocês. Mas nesse caso, vou colocar como não usar uma vaga como modelo para a gente criar do zero aqui juntos. Então, quais informações eu preciso preencher no meu modelo? Categoria, né? Então é onde ela vai ficar enquadrada esse modelo, e aqui no caso eu vou enquadrar no administrativo, que é a categoria que eu criei ali na etapa anterior. Categoria da vaga, aqui são os nichos de negócio, né? Então a minha empresa é uma indústria, então eu vou vincular aqui em uma indústria. Subcategoria, vou colocar aqui como são vários ramos industriais, vamos dizer que é automação industrial. Título da vaga, vou colocar como operador de máquina. E aqui, esse título da vaga é na Jobify. É o que vai aparecer
na Jobify para os candidatos que estão pesquisando vagas dentro da Jobify. E aí, a Jobify ela tem parcerias com diversos sites de recrutamento e seleção. Para dizer alguns, tá? Indeed, Google, InfoJobs, entre outros. Então, tem diversos sites que as vagas elas são compartilhadas ali, né, no momento que vocês abrem a vaga e definem que é uma vaga de publicada normal, né, que pode ser compartilhada. E por que eu estou comentando sobre isso? Porque esse título da vaga aqui em cima é a forma que a vaga vai aparecer na Jobify. A forma que a vaga vai aparecer nesses sites parceiros tem relação com esse título de vaga público. E aqui, pessoal, vocês não conseguem digitar. Ou ele vai preencher automaticamente, como foi o caso aqui, ou vocês começam a digitar e depois de 4 ou 5 letras, ele te traz uma lista de sugestão. Vocês precisam selecionar dessa lista a vaga de vocês. Aqui a gente fez dessa forma porque estava acontecendo de alguns clientes, né, abrirem vagas com nomenclaturas diferentes e esses sites parceiros não aceitarem essas publicações porque são vagas muito específicas ou porque eles colocam informação no título da vaga que não faz sentido. E aí acaba que não integrava, não aparecia nos parceiros e, consequentemente, não finalizava. Então, aqui eu vou digitar operador de máquina, por exemplo. Ele vai me trazer aqui as sugestões. Eu posso selecionar algum desses, né, que faça mais sentido para, né, estar publicando essa vaga. E aí eu vou selecionar aqui de CNC, por exemplo, sugestão, que é a vaga que eu quero abrir, e deixo aqui selecionado. Abaixo o tipo de contratação CLT, número de vagas 1, benefícios. Então vamos identificar os benefícios que eu tenho na minha empresa. Assistência médica, assistência odontológica, e assim por diante. Eu vou adicionando quantos benefícios eu quiser. Aqui nas observações, vocês podem detalhar um pouco mais esses benefícios. Então aqui eu posso colocar que é a Unimed, assistência odontológica também, posso detalhar um pouco mais, colocar valor. Aqui vocês têm, não é um campo muito grande, muito extenso, mas dá para detalhar uma informação adicional. Descrição da vaga é para vocês detalharem a vaga. Aqui é visual para o candidato, é o que ele vai visualizar quando essa vaga for aberta. Também, sempre que vocês virem esse botãozinho azul com esse robozinho, é a integração com a inteligência artificial. Eu posso pedir para a minha inteligência artificial sugerir um texto com base no cargo que eu selecionei ali em cima. E ele me traz uma sugestão. Posso salvar, posso alterar o meu texto, caso tenha alguma informação que não faça sentido. Ou posso digitar do zero, tá, pessoal? Aqui é um facilitador, vocês não são obrigados a utilizar. O mesmo vale para a descrição das atividades. Posso clicar aqui, ele vai me gerar uma sugestão, salvo, e ela puxa para cá. Daniel, se eu estivesse fazendo uma criação de uma vaga a partir de uma solicitação, já puxaria de forma automática essas informações. Tá? Então, o modelo é um facilitador, assim como as informações que estão na solicitação também são integradas na vaga no momento da abertura. Então, só vai ter que preencher no momento que não tiver criado o modelo ou a vaga não tiver nenhuma referência para seguir. Descrição do ambiente de trabalho. Então, aqui é basicamente uma apresentação da empresa. Então, ambiente familiar, por exemplo, e aqui vocês podem detalhar, claro, não vou me prender muito nisso. E aqui esse campo de dados adicionais, aqui é uma informação interna, tá? Aqui é muito para auxiliar o recrutador no processo de seleção. Então, aqui é alguma informação adicional que possa ser um facilitador, não é um campo obrigatório. Então, vocês podem falar aqui que o gestor dá preferência para pessoas que são casadas, entre 30 e 40 anos, e tenham 2 filhos, um filho, e assim por diante. Então, aqui são detalhes adicionais que complementam o perfil da vaga. E não necessariamente está relacionado ao perfil, mas são informações que podem contribuir no processo seletivo. Abaixo é onde vocês conseguem detalhar imagens específicas da vaga. Mas aqui também não é obrigatório. Caso vocês não queiram estar inserindo essas informações, é só deixar em branco que ele assume a informação da empresa ou da vaga. Podemos ir para o próximo e a gente chega na tela de ocupações. Aqui é onde vocês vão detalhar os CBOs que faz sentido nessa vaga. Aqui é para alimentar a inteligência artificial. Então eu posso tanto pesquisar, digitando aqui, e ele vai me trazendo sugestão de CBOs,
como eu posso pegar aqui embaixo sugestões com base no que eu preenchi na tela anterior. Então, eu coloquei auxiliar de operador de máquina, ou operador de máquina. Ele me traz aqui sugestões de CBOs que fazem sentido. E é só eu selecionar, que automaticamente vai vincular. Posso seguir para a próxima etapa, que é a etapa de preferências. E aqui é onde você começa a definir o perfil da vaga. Aqui, pessoal, ele não é uma preferência onde vai eliminar o candidato. Então, se eu colocar aqui que é de 20 a 40 anos, não significa que quem tiver acima de 40 vai ser automaticamente eliminado. Eu estou informando aqui dados para a minha inteligência artificial ranquear os candidatos. Ou seja, os candidatos que estiverem entre 20 e 40 anos terão uma pontuação maior dos candidatos que tiverem mais que 40. Então, aqui é só um perfil onde vocês vão alimentar para apoiar vocês nesse processo de recrutamento. O mesmo vale aqui embaixo para a faixa salarial, mas aqui tem a opção de mostrar ou não os candidatos. Os horários da vaga, de que horário até que horário esses candidatos podem trabalhar, ou de que horário a que horário essa vaga vai estar disponível, melhor dizendo, desculpem. A hora de trabalho mensal, qual que é a carga horária, alguma observação adicional, se precisa viajar, modalidade do trabalho, se é presencial, home office ou misto, o endereço, aqui a gente começa a falar especificamente daquelas permissões dos gestores, então é importante vincular, seja aqui no modelo da vaga, como também na vaga, qual é o endereço e qual é o setor daquela vaga. O CEP, endereço, número, todos os dados da vaga. A área de abrangência, um pouco mais abaixo, é uma informação que vai alimentar a inteligência artificial. Um dos itens da inteligência artificial é a localização. Então, ele vai pegar a localização como cidade da vaga, que aqui no caso é Barueri, aqui em São Paulo. Mas eu quero que, além de Barueri, ele pegue as cidades próximas e também me dê pontuação máxima, porque a Barueri é muito bem localizada, a rede de ônibus ali metropolitano funciona muito legal, e cidades próximas também, quero que seja ranqueada de uma forma legal. Para isso, existem essas áreas de abrangência, que é vocês que vão criar quais são essas áreas de abrangência. Se eu habilitar aqui, ele vai me trazer 3 regiões que já existem dentro do produto. Mas se vocês vierem aqui na página inicial, e aqui eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, gerenciar vagas, regiões, vocês conseguem adicionar uma região. Eu vou colocar aqui o nome dela como região metropolitana de São Paulo e vou adicionar Barueri, São Paulo capital, e vou adicionando todas as cidades que fazem parte dessa região metropolitana. A minha cidade, só para deixar aqui, não posso esquecer, e assim por diante. Então, vocês vão adicionando as cidades aqui que fazem parte dessa região. Feito isso, está criada a região metropolitana de São Paulo. Se vocês vierem nessa tela e atualizar a tela, vai aparecer aqui região metropolitana de São Paulo, só selecionar, e automaticamente as pessoas que são dessa região possuem pontuação máxima no quesito localização para indicativo de inteligência artificial. Mais abaixo tem a opção de restrição de bairro. Então, caso de algum bairro da região de vocês querem que os candidatos que sejam daqueles bairros recebam pontuação zerada, é só identificar o bairro e salvar, que aí também é gerado essa restrição e essa notificação, essa pontuação, menor. Aqui na etapa de requisitos, são os requisitos da vaga. Então, a formação obrigatória e desejada, então qual que é a formação da vaga, experiência, habilitação, os idiomas que a pessoa precisa ter, e aqui também tem se essa vaga vai ser uma vaga afirmativa ou uma vaga para pessoa com deficiência. Aqui, pessoal, quando vocês alteram essa informação, a vaga ela se torna uma vaga exclusiva, tá? Então, se você habilita aqui pessoa com deficiência, somente pessoa que é deficiente consegue se candidatar. O vaga afirmativa é somente para os públicos, que melhor se encaixem nesses grupos. Então, isso fica visível no anúncio da vaga. Não que outra pessoa que não seja desse grupo social não consiga se candidatar, mas aqui ela acaba sendo uma vaga afirmativa e acaba tendo uma preferência para candidatos que estejam adequados nesses grupos.
Seguindo, a gente chega na parte do perfil do candidato, que é onde vocês vão definir as habilidades comportamentais, também vão alimentar a inteligência artificial. Então, aqui é importante vocês definirem ou selecionar aqui embaixo quais habilidades que vocês buscam comportamentalmente falando desses candidatos. E mais abaixo a gente tem as habilidades técnicas, que é onde vocês buscam, né, o que o candidato precisa ter tecnicamente. Esses dois campos também se comunicam com a inteligência artificial. E, por fim, a gente chega no momento do processo seletivo. Enquanto carrega, eu vou tomar mais um golinho de água. Aqui no processo, pessoal, a gente tem a primeira informação, que é a data inicial do processo. Aqui é essencial que vocês preencham a partir de quando aquele processo vai estar disponível para candidaturas. Normalmente, no dia que você está abrindo a vaga, né? Então, vou colocar aqui a data de hoje. A data de aplicação máxima é até quando os candidatos eles podem se candidatar. Se eu deixar em branco, por padrão, ele assume uma data de 90 dias. Então, se eu estou abrindo aí 26/11, ele conta 90 dias, a partir daquela data os candidatos não conseguem mais se candidatar. Daniel, quero reabrir a vaga. Aí vocês vão ter que definir uma data aqui que seja maior que 90 dias. Aí depois eles conseguem ter um espaço maior para se candidatar, mas sempre se atentando, se chegar nessa data, vai barrar novas candidaturas. Mais à frente, a gente tem esse botão de editar duração, que se refere aqui às etapas do processo seletivo. Eu sempre oriento a deixar esse botão desmarcado, mas fica um critério de vocês. Aqui é para vocês conseguirem se autogerenciar nas datas que as etapas do processo seletivo devem acontecer. Mas isso é uma informação interna, isso não aparece para o candidato. Por isso que eu oriento a não utilizar, porque isso acaba gerando mais preocupação, mais confusão do que caso não tivesse. Então, aqui, nas etapas do processo seletivo, é onde vocês vão construir todas as etapas do processo seletivo que vocês possuem hoje. Né? Então, aqui, por padrão, sempre vai ter convidados, inscritos, contratados e eliminados. As etapas do meio é dentro do processo de vocês. Daniel, aqui na minha empresa eu tenho pré-selecionado, entrevista com RH, entrevista com gestor, testes psicológicos, testes técnicos, validação de documentação, e aí depois encaminhado para a contratação. Perfeito! Clique em adicionar etapa e vai adicionando todas as etapas do seu processo. E aí, para cada uma dessas etapas, vocês vão ter que configurar esses campos aqui de baixo. Então, por exemplo, aqui no pré-selecionado, ele é uma etapa de processo interno, eu não consigo alterar. Essa duração, como eu falei, não se preocupem com ela. O nome que aparece ali, vou deixar como pré-selecionados. Data, não se preocupem com ela. Descrição, é como que vai aparecer a descrição para o candidato. Mais abaixo a gente tem aqui, enviar notificação para observadores. Quem são esses observadores? Vocês que vão definir. Dentro do processo seletivo, para cada etapa do processo, vocês podem definir um observador, que é uma pessoa responsável para receber, né, notificações sempre que acontece uma movimentação de candidatos para aquela etapa. Então, se um candidato ele for movido de uma etapa para outra e chegar numa etapa que está definindo essa notificação, o gestor vai receber um e-mail informando que o candidato foi movido para essa etapa. Então, tem como vocês definirem observadores dentro de uma vaga ou de um modelo de vaga, que consequentemente vai virar uma vaga, para que eles sejam notificados sempre que acontecem movimentações. Isso deixa o processo muito mais próximo e não precisa vocês ficarem notificando os gestores manualmente, eles vão acompanhando conforme o processo acontece. Mais abaixo, e-mail padrão para candidatos, é a mensagem que será enviada para o candidato que for movimentado para essa etapa. E aqui vocês podem montar o textinho, né, utilizando essas variáveis aqui de baixo. Então, o nome do candidato, o nome da etapa, e vai digitando entre elas. Então, parabéns por ser aprovado, tá? O nome da etapa. E assim por diante. Então, vocês vão montando o texto e usando as variáveis para personalizar a mensagem que vocês vão querer deixar para o candidato. Se vocês definirem aqui essa opção, essa mensagem vai ser mandada por e-mail. Se marcar a opção mensagem, vai ser mandada por mensagem dentro da própria Jobfy. E aí vocês vão configurando dentro de cada etapa do processo seletivo
como que vai ser o comportamento dessa etapa. Lembrando que algumas etapas vão ter roteiros de entrevista, a gente vai falar sobre eles na sequência, e vai ter etapas que vão ter testes, que a gente vai falar sobre eles na sequência também. As etapas que vocês adicionam, que vocês virem aqui, a gente tem diversos tipos de etapas dentro de um processo seletivo. Testes automatizados é uma etapa para receber testes. Então, você pode vincular uma etapa de testes e aqui você vai conseguir vincular os testes que estão disponíveis na plataforma, que a gente vai falar sobre, ou que vocês criaram. Análise de documentação é para que o candidato envie documentos e você analise. Então, se eu marco essa opção, aqui abaixo ele me traz documentos obrigatórios que eu vou solicitar para o candidato. E ele tem que me adicionar nessa etapa. Então, eu posso selecionar aqui os documentos que eu quero que fique disponível para ele me enviar nessa etapa. Entrevista avaliação é uma etapa onde disponibiliza um roteiro de entrevista. É basicamente entrevista com RH, entrevista com o gestor, é um bate-papo com o candidato. Entrevista agendada é quando vocês querem fazer uma entrevista dentro da Jobfy através do recurso de entrevista online, que você consegue fazer essa entrevista diretamente com o candidato utilizando a própria Jobfy, com câmera, áudio, fazendo tudo ali pela Jobfy. Vou mostrar na sequência para vocês também, mas vocês precisam vincular essa etapa para que tenha essa opção. Processo interno é para vocês, né, uma etapa interna, para caso vocês precisem fazer alguma validação, correção de provas ou qualquer outro critério interno. E a área de atuação é para validar se aquele candidato está de acordo com a área de atuação de vocês. E, por fim, a autoentrevista é caso vocês queiram vincular um momento de autoentrevista, que é um formato de vídeo, onde o candidato ele tem que fazer uma gravação de vídeo, respondendo algumas perguntas. Eu vou mostrar para vocês na sequência também. Estruturando todas as etapas do processo, uma vez finalizado esse processo, é só salvar que o modelo ele é criado. Aqui no meu exemplo, tem alguns campos que eu não preenchi aqui nas etapas. Deixa eu excluir aqui só para a gente conseguir seguir. E aí eu vou salvar aqui. O meu modelo ele é criado. Tendo o modelo criado, é muito mais fácil abrir uma vaga, porque é só clicar aqui no botão Criar Vaga, que ele vai criar uma vaga para mim a partir daquele modelo. O que é o que eu tenho que preencher de forma adicional? Os dados básicos, ou seja, como eu quero publicar essa vaga. Então, as opções são rascunho, é uma vaga que não vai ser publicada, ela vai estar ali ainda sem ser finalizada e disponível para alteração. Publicada normal é uma vaga que foi publicada tanto na Jobfy quanto nos parceiros. Publicada como anônimo, não aparece o nome da empresa, né? Então, o candidato ele vai pesquisar, vai encontrar a vaga, operador de máquinas, mas não vê de que empresa que é. Publicada somente internamente, é uma página que é exclusiva para o público interno, então só consegue acessar quem for um candidato, hoje, quem for um funcionário da empresa, perdão, isso é mais para recrutamento interno. Publicada, mas não listada, é uma vaga que é disponibilizada através de link. Então, um candidato, para que ele consiga se candidatar e acessar a vaga, ele tem que receber o link, ele não vai encontrar nas pesquisas. E, consequentemente, não vai ser publicada nos parceiros. Concluída, é uma vaga que foi finalizada. E cancelada, é uma vaga que foi cancelada. Mais abaixo, né, tem as opções de como que você quer seguir com o processo. Né? É possível também abrir vagas de banco de talentos. Inclusive, eu incentivo vocês que a primeira vaga que vocês forem abrir seja de banco de talentos, para que vocês recebam candidatos e consigam trabalhar esse banco de talentos interno. E vagas de processo às cegas é aquele processo onde você não visualiza nada do candidato, nada que gere algum tipo de preceito, né? Raça, né? Idade, nome, gênero, né? Você não tem informação nenhuma do candidato, só visualiza as informações necessárias para fazer o processo seletivo. Mais abaixo da solicitação, é onde vocês vão vincular qual solicitação aquela vaga faz parte. Se vocês estiverem criando a partir de uma solicitação, essa etapa já vai estar vinculada. Os outros campos eles são preenchidos com base no modelo. Né? Então, basicamente, vocês vão só validando se está tudo certo. Prioridade da vaga. Número de vagas, ele puxou aqui a descrição, as atividades, todas as informações que eu já preenchi. Vou seguindo. Alterar aqui o status, porque não é uma vaga para ser cancelada. E aí eu vou seguindo e validando as informações que preenchi. Como já estavam ali no modelo, tudo já está pré-preenchido, é só validar
se os dados estão corretos. Aqui, por exemplo, só validar aqui a unidade de negócio, ele já vai puxar as informações automaticamente e, consequentemente, para seguir esse processo, aqui eu preciso colocar também as horas de trabalho mensal que eu não tinha colocado. Na etapa de requisitos também, ele segue o que estava informado lá dentro do modelo. Pelo menos uma formação, então vamos colocar o fundamental. Na etapa aqui do perfil do candidato, também, o que eu coloquei ali no modelo, ele vai puxar. Tem alguns campos que são obrigatórios, então vou selecionar aqui. Pelo menos 5 habilidades obrigatórias. E, por fim, o processo seletivo, ele também me replica o que eu preenchi no modelo. E aí, é só eu salvar. E essa vaga, ele é publicada. E aí, aqui do lado direito, traz as informações da vaga. Então, no botão compartilhar, eu tenho diversas informações que eu posso estar compartilhando a vaga. Facebook da empresa, Twitter da empresa, LinkedIn da empresa. Posso copiar o link ou gerar o QR Code. Eu vou copiar o link dessa vaga e vou acessar essa vaga através de outro navegador para vocês visualizarem como que é a visualização dessa vaga. Se eu acessar aqui pelo Chrome, vai cair ainda no meu perfil da empresa. Então, o ideal é acessar como se fosse um candidato. Então, acessado o link, o candidato visualiza a vaga da seguinte forma. Só um tempo para carregar aqui. Acho que a minha internet vai estar um pouco instável. Talvez esteja um pouco mais lento do que o normal. Carregando, eu vou falando sobre outras questões. Então, aqui a vaga ela traz todas as informações, né, que foi preenchido ali na vaga, né? Então, é dessa forma que vai ser visualizada ali, que eu vou mostrar para vocês. E tem algumas informações adicionais aqui que são importantes. Parâmetros. Aqui, pessoal, é uma dica muito legal, tá? Especialmente se vocês quiserem aumentar o engajamento de candidatos na vaga de vocês. Tem a opção aqui de destacar a vaga no perfil da empresa. Basicamente, ele puxa a vaga aqui para ser a primeira vaga do topo da lista aqui da página pública. O status de publicação, parâmetros de visualização, e é aqui que é o ponto em questão. Parâmetros de aplicação na vaga. Aqui, gente, é o quão difícil vai ser a candidatura do candidato nessa vaga. E quando eu falo difícil, é quantos pré-requisitos ele tem que preencher para conseguir se candidatar. Por padrão, ele vem com as habilidades obrigatórias e tem alguns menus aqui ocultos, que é experiência, formação e dados pessoais. Qual é a minha sugestão, tá? Especialmente em vagas que vocês querem receber bastante currículo. Desabilita tudo e habilita somente envio de currículo obrigatório. Dessa forma, o candidato ele vai acessar a Jobfy, se cadastrar com e-mail, telefone e nome e CPF e vai adicionar o currículo e se candidatar a uma vaga de vocês em 5, 10 minutos. Ou seja, o processo é muito mais rápido. Vocês vão ter todas as informações que vocês precisam. Hoje em dia, acontece que nesse mundo globalizado, que tudo é muito rápido, um candidato precisa ficar 30, 40 minutos preenchendo informações para conseguir se candidatar, acaba desanimando e acaba não se candidatando. Em algumas vagas específicas, talvez seja importante vocês terem esse perfil de candidato que se cadastre e complete todas as informações. Mas em algumas outras dá para ser um pouco mais relevante e aí faz sentido seguir essa configuração. Mais abaixo tem opções de eliminação automática, então vocês conseguem configurar para que a vaga automaticamente elimine o candidato se fugir a essas regras. Tem a parte dos scores da vaga, que eu comentei com vocês, né? Então, aqui é o quanto a inteligência artificial vai pontuar do candidato e vai ordenar o candidato ali dentro do ranqueamento. E tem o roteiro do vídeo, caso vocês tenham alguma etapa de autoentrevista, né? Aqui dá para você deixar o roteiro de como que o candidato deve realizar a gravação do vídeo. Só salvar, que automaticamente essas alterações já são aplicadas para a vaga. Aba de notificação, que vocês querem ser notificados nessa vaga com relação aos e-mails diários. Se vocês querem definir quem são os observadores, lembra que eu comentei lá na etapa do processo seletivo, se terão observadores ou não. Então aqui vocês conseguem definir. E qual é o e-mail desses observadores. Então, caso o observador ele não esteja na Jobfy, é só colocar o e-mail dele aqui embaixo, que automaticamente eles são
relacionados e é enviado para ele essas informações. Aqui nos históricos, é todo o histórico de alteração e criação da vaga, e aqui no processo é um acompanhamento simplificado do processo seletivo. A vaga não está carregando ali, depois eu faço o teste com vocês. Deixa eu ver se eu consigo pelo Chrome. Aqui foi. Porque ele vai carregar o perfil. Então, é basicamente dessa forma que o candidato ele visualiza a vaga. Então, ele aqui, por exemplo, está me pedindo para preencher o perfil porque eu não preenchi o CPF, que é um campo obrigatório. Então, aqui ele vai validar essas informações e ele consegue preencher. E é nesse formato que o candidato visualiza as vagas, ou a vaga em questão. Tá, gente? Aqui, uma vez que a gente volta para a vaga, né, então, digamos que a vaga foi aberta, já rodou alguns dias, eu quero acompanhar o processo seletivo. Como que eu faço isso? Nesse botão, processo seletivo. É aqui que vocês vão visualizar todos os candidatos e, consequentemente, acompanhar o processo seletivo. Então, os candidatos que se inscreverem na vaga vão estar em etapas de inscritos. Candidatos que vocês convidarem vão estar na etapa de convidado. Daniel, quando que um candidato convidado aceita o convite? No momento que ele deixa de ser convidado e aparece na aba de inscritos. Então, todos os candidatos convidados, para que eles se inscrevam, eles precisam aceitar o convite. Eles vão acessar o e-mail, visualizar o convite, aceitar, se cadastrar e, consequentemente, se candidatar. Aí eles são movidos para a etapa de inscritos. Enquanto eles não fizerem isso, vocês não têm acesso ao currículo deles. Isso que é importante também, tá, gente? Aqui na Jobify, os currículos eles vão ficar disponíveis para vocês de uma forma simplificada, onde vocês não vão ter acesso a todas as informações por conta da LGPD. Para que vocês tenham acesso a todos os dados, o candidato precisa se inscrever a uma vaga de vocês por conta da LGPD. Então, eu vou mostrar nas próximas funcionalidades, ali na parte de triagem de candidatos, para que vocês tenham acesso ao perfil do candidato, ele precisa autorizar. Então, a sugestão sempre é, pesquisa o candidato, filtra aí pelo cargo, experiência, idade, perfil, convida eles para uma vaga, pode ser até a vaga de banco de talentos, e aí ele autorizando, vocês vão ter acesso ao currículo completo deles. E aí, basicamente, vocês vão movimentando o candidato entre as etapas do processo seletivo. E aí, uma vez movimentados, vocês vão conseguindo visualizar esses candidatos. Deixa eu retornar aqui as minhas vagas, vou pegar uma vaga que eu tenha candidato para conseguir demonstrar de uma forma melhor para vocês. Então, por exemplo, aqui eu tenho todos os candidatos que estão na etapa de inscritos. Como eu falei, eles são ranqueados aqui pelo score. Eu consigo, clicando aqui na minha setinha do lado direito, detalhar esse meu score. Né? Algumas informações podem vir zeradas, especialmente se eu não coloquei como pré-requisito de candidatura, né? Ali na etapa do candidato. Então, o candidato não vai ter informação, pode ser que não tenha informação para alimentar, é por isso que vem zerado. Mas as outras informações são preenchidas. Se eu clico em cima, ele me abre o currículo do candidato, eu consigo visualizar os detalhes do currículo, as informações que foram preenchidas, e assim por diante. Por exemplo, aqui o Jaime, né, ele me traz os dados do Jaime, as informações, os detalhes, como o Jaime se inscreveu, eu tenho acesso completo ao currículo dele. Tem a opção aqui do lado direito de fazer um download do arquivo desse currículo e também consigo ter opções aqui de convidar para uma vaga específica, se não aquela que ele tinha se candidatado, ou adicionar a uma vaga, ou mandar um e-mail, uma mensagem, ou compartilhar com outro usuário, ou favoritar esse candidato. Tem aqui o campo de dados adicionais, né? E aqui no caso é um campo onde o recrutador responde, por isso que está em branco. Então aqui eu posso estar escrevendo. Traz o histórico de vagas que ele participou já dentro da minha empresa. Anotações adicionais, elas podem ser privadas ou não, né? Aqui dentro do currículo. Avaliações que ele tenha feito dentro do processo seletivo. Gravações que ele tenha gerado. Currículo que ele tenha gerado também. Então aqui bacana, ele fez um vídeo de aplicação. Currículo que ele tenha gerado também, já fica disponível aqui para visualização, o currículo que ele disponibilizou dentro do perfil dele, arquivos gerados e roteiros cadastrados, que são os roteiros de entrevista que a gente vai falar na sequência também. Então aqui vocês conseguem estar movimentando o candidato entre as etapas, visualizar aqui o score, a pretensão salarial, informações da vaga,
e os dados da etapa que ele está preenchido. Então, aqui, por exemplo, ele adicionou o vídeo de apresentação, eu poderia ver esse vídeo e assim por diante. Isso vale para todas as etapas do processo e para cada etapa vai ter essas movimentações, essas validações, até que ele chegue na etapa de contratado. E aí, pessoal, na etapa de contratado é onde começa a integração da Jobify com a metadados. Então, o que é importante vocês entenderem aqui? Quando o candidato ele chega na etapa de contratado, se vocês clicam aqui em mais detalhes, aqui embaixo vai ter um campo chamado metadados, no caso de vocês. Não vai ter como admissão digital, porque aqui está integrado com a admissão digital, que é uma outra plataforma. Mas no caso de vocês é integrado diretamente com metadados. Essa informação da admissão, quando vocês clicarem, é basicamente a informação de integração que vocês vão alimentar ali na metadados. Então, vocês vão estar informando o código do contrato, o código da pessoa, desse candidato, e finalizar o processo de integração desse candidato na metadados. Então, basicamente, quando esse candidato vai ser integrado na folha de pagamento, ele vai pegar as informações da requisição, que é o cargo, unidade, setor, estabelecimento, vai pegar as informações da Jobify, que é os dados pessoais do contratado, e vai criar uma admissão na folha de pagamento. Então, quando o candidato é movido aqui para a etapa de contratado, vocês clicam em mais detalhes, clicam no logo da metadados, finalizam o preenchimento e clicam no botão enviar para metadados. Eu tenho aqui, e eu até vou aproveitar e mostrar para vocês nesse menu dúvidas frequentes, artigos relacionados a esse processo. E aqui tem artigos que traz justamente sobre essa integração. Vocês conseguem estar buscando aqui, por exemplo, qualquer tipo de arquivo ou informação que vocês precisem aprimorar dentro da Jobify. Né? Então, antecipando aqui, é um site de ajuda e de suporte, que traz nova localização e traz justamente a integração que vocês têm com a metadados. Então, aqui tem a opção com metadados, a integração apenas com metadados. Tem o botãozinho ali onde você seleciona a requisição, salva, e aí é finalizado o processo de integração. Feito isso, esse candidato ele sai da Jobify e ele vai aparecer aqui na metadados, na folha de pagamento. Então, deixa eu entrar aqui na minha folha para mostrar para vocês onde que esse candidato aparece aqui na folha para que esse processo de admissão seja finalizado. Depois a gente retoma ali na Jobify que eu tenho que contar mais algumas funcionalidades ali que a gente acabou passando. Vou fazer uma atualização aqui rápida, faz um tempinho que eu acesso. Beleza. Então aqui, o candidato ele vai vir para cadastramento, portal RH, gerenciador de admissão digital. Aqui é onde o candidato ele sobe dentro da folha. Então, basicamente, vai aparecer aqui dentro da empresa que ele for integrado, vai trazer o nome dele, o CPF, a data de admissão e os dados. Basicamente, vocês vão clicar no botão editar para validar e entender se os dados foram preenchidos corretamente. Valida e preenche os campos que estão em branco, porque nem todos os campos são preenchidos. Finalizado, salva, consiste para o e-social e clica no botão gerar contrato. Feito isso, é finalizada a admissão e o candidato é integrado na folha de pagamento de vocês. Importante, gente, tem uma etapa que vai ser feita nos próximos dias com a TI de vocês, que é a instalação da API metadados, que é a API de integração que se comunica entre Jobify e metadados. É justamente para se comunicar e para que esses contratados sejam integrados aqui na folha de pagamento. Então é importante que vocês validem essa informação, e acompanhem esse processo. A gente vai estar entrando em contato com a TI de vocês justamente para finalizar esse processo, para que a gente deixe o fluxo de vocês o mais acertado possível. E aí, feito isso, candidato integrado, finalizado esse procedimento de admissão. Pessoal, caso tenham dúvidas, por favor, podem colocando no chat, a gente vai se falando ali, eu vou tirando as dúvidas de vocês imediatamente, ali tudo dentro do contexto da agenda de hoje. Mas retomando, pessoal, deixa eu entrar aqui na Jobify, então, vou finalizar aqui a parte do processo seletivo, vamos entender agora aqui a parte de questionários, porque a gente falou ali das etapas do processo seletivo e eu comentei com vocês que tem 3 opções ali: roteiro de entrevista, autoentrevista e testes.
Roteiro de entrevista é basicamente vocês construírem um roteiro de perguntas que vocês vão fazer ao candidato e precisam trazer as respostas do candidato para dentro do processo seletivo. Isso não fica visível para o candidato, isso aqui é para histórico, tá? Então, tem 3 perguntas que eu faço para todo candidato e preciso ter o histórico das respostas deles. Vem aqui, um novo roteiro de entrevista, defino um nome para esse roteiro, as perguntas que eu quero fazer, se é obrigatório ou não o preenchimento da minha parte como recrutador, e salvo, e aí ela fica disponível aqui para ser preenchido no momento do processo seletivo. Né? Eu fiz a entrevista, cheguei com o meu caderninho com as respostas que o candidato deu, vou trazer todas as respostas para o sistema e deixar isso registrado dentro do processo seletivo. Então, o roteiro de entrevista é para vocês estruturarem um roteiro que deve ser aplicado durante as entrevistas. Autoentrevista é para que vocês gerem autoentrevistas que o candidato precisa fazer. Então, por exemplo, aqui eu vinculei informações pessoais, que é um modelinho que eu criei de autoentrevista, e aí eu vou clicar aqui em pré-visualização, é onde o candidato ele precisa responder essas perguntas no formato de vídeo. Então, quando eu clico aqui em nova autoentrevista, eu vou definir um nome para essa autoentrevista, as perguntas e quanto minuto que o candidato tem para responder essas perguntas. E aí ele tem que trazer um vídeo, né, naquela etapa do processo, respondendo essas perguntas no formato de vídeo. E aqui na etapa de testes, são os testes que vocês queiram criar dentro da plataforma ou utilizar os modelos já criados. Para criar um teste, é só clicar no botão Novo Teste e criar um teste do zero. Mas caso vocês queiram utilizar um dos testes já disponíveis, é só selecionar um desses testes que ficam aqui embaixo, né, abaixo daqui desse botão Jobify, e aí tem diversos testes já disponíveis para serem utilizados, mas para que eles fiquem habilitados, vocês precisam clicar no botão Usar modelo e salvar esse modelo. Uma vez que esse teste ele é salvo, quando vocês entram aqui dentro do teste de novo, ele fica disponível para utilização dentro do grupo que ele faz parte. Então, os testes, vocês vão ter aí 30, 40 testes prontos para utilizar. Porém, a utilização depende dessa habilitação. Aqui no menu candidatos, pessoal, é onde vocês vão conseguir fazer pesquisas de candidatos, seja na base de vocês ou triagem dentro de toda a plataforma da Jobify. Para pesquisar candidatos da base de vocês, é aqui em candidatos, pesquisar candidatos, e aí selecionar as opções de filtro, aqui tem alguns filtros adicionais, e pesquisar os candidatos. Ele vai trazer os candidatos que hoje fazem parte do banco de currículo de vocês. O banco de currículo é basicamente todos os candidatos que em algum momento se inscreveu em alguma vaga de vocês e liberou o acesso do currículo deles para vocês acessarem de forma completa. São candidatos que vocês têm acesso ilimitado às informações do currículo. Candidatos que vocês buscam através da triagem, e aí basicamente identificando aqui o endereço, por exemplo, quero buscar pessoas que são de Guarulhos, né? Que eu sou aqui de Guarulhos e gosto dos meus conterrâneos, vou pesquisar aqui quantos candidatos de Guarulhos a gente tem dentro aqui da Jobify. E eu posso filtrar somente por Guarulhos, mas aqui do lado a gente tem diversos filtros que a gente pode estar utilizando para buscar candidatos hoje dentro da Jobify que, né, faz sentido, está dentro do perfil que eu estou buscando e, consequentemente, vai me atender uma certa necessidade. Hoje, na Jobify, a gente tem em torno de 1 milhão de candidatos. Tá? Então, basicamente, aqui você consegue fazer diversos filtros para buscar candidatos que melhor adequem a vaga de vocês. E aí, entrando dentro de cada candidato, basicamente, vocês conseguem convidar eles, adicionar eles à vaga, mandar uma mensagem e vincular esse candidato dentro de um processo seletivo para que ele faça parte daquele processo seletivo. Então, é bem bacana e vai facilitar muito o processo de vocês. Aqui a gente tem os relatórios que eu comentei, né? Então, a plataforma ela oferece para vocês diversos relatórios, relatórios de volumes de inscritos em determinada vaga, ou determinado período, para ver o quanto está de engajamento na vaga de vocês. Detalhes da vaga, que vai trazer informações especialmente sobre uma vaga específica, quantas visualizações aquela vaga teve, quantos candidatos se inscreveram. Candidatos inscritos, né, em determinadas vagas ou dentro da base de currículo de vocês, para visualizar quantos candidatos vocês têm.
Acesso dos usuários é para entender se os usuários cadastrados na plataforma, e seriam vocês, empresa, tá? Se vocês estão conseguindo acessar, o que vocês estão acessando, quanto tempo vocês acessaram, para ver como está a utilização mesmo. Diversidade cultural é para entender o perfil dos candidatos de vocês, que se candidatam às vagas. Então, traz aqui idade, sexo, localização, né? É um perfil mesmo para vocês trabalharem e entenderem o público de vocês que se interessam pelas vagas de vocês. Vagas vai trazer uma análise completa das vagas que vocês têm, os status delas e detalhes dessas vagas. Solicitações traz detalhes relacionados às solicitações, as abertas, as fechadas e como está o status delas. Funil de candidatos, então é uma análise de todos os candidatos que em algum momento já se inscreveram e participaram de um processo seletivo de vocês. Aprovadores de solicitações de vagas é para vocês fazerem uma auditoria, né, desses aprovadores, entenderem quem aprova cada solicitação. A avaliação dos gestores é para puxar um histórico dos gestores e como que eles avaliaram os candidatos. E, por fim, produtividade é para entender como cada recrutador está trabalhando dentro da plataforma. E aqui o relatório de integrações, a gente já havia comentado anteriormente, traz uma visão do portal RH e todas as requisições que foram integradas no portal. Aqui abaixo a gente tem o menuzinho de agenda, que é onde vocês conseguem trabalhar essa agenda, uma agenda individual, tá? É mais para você trabalhar internamente na plataforma e vincularem aqui qualquer tipo de agenda de entrevista, que vocês queiram fazer um controle aqui na plataforma. Ela não tem integração com outra agenda, então é mais para vocês trabalharem aqui internamente mesmo. E aqui, entrevista online, é onde vocês conseguem fazer entrevista online com candidatos. Então, lembra que eu comentei com vocês uma etapa do processo seletivo, entrevista agendada? Vocês vinculem essa etapa dentro de um processo seletivo, movimentam um candidato para essa etapa, clica nos 3 pontinhos ao lado do nome do candidato, agendar a entrevista online, que ele vai aparecer aqui nessa tela em uma data e hora pré-determinada por vocês. Nesse dia e nessa hora, ele vai estar verdinho, vocês vão estar verdinho, e vocês conseguem clicar no botão iniciar, e aí basicamente a entrevista é iniciada, tanto para ele quanto para vocês, como se fosse uma ligação do Teams, do WhatsApp, e aí vocês conversam e se comunicam ali por dentro da Jobfy. E por fim, né, aqui é a parte de dúvidas frequentes que eu comentei com vocês. A gente tem ali diversos artigos que são muito importantes e relevantes, então é bacana vocês sempre darem uma olhada, e caso tenha alguma dúvida, é importante vocês estarem por dentro. Temos aqui em cima também os indicadores, eles complementam, né, os relatórios, então são os mesmos dados ali dos relatórios, mas que é a visão em tela. Ele vai trazer diversas informações com relação às vagas, com relação aos candidatos, ao processo seletivo, a encerramentos e a acesso. Então é bacana vocês darem uma olhadinha aqui, que ele vai trazer bastante informação de acessos, relacionados ao perfil da empresa de vocês, que vai, né, trazer indicadores de uso e de performance da plataforma. E é isso, pessoal. Não recebi mais nenhuma mensagem de dúvidas. Não sei se vocês possuem mais alguma dúvida, mas caso durante a utilização, assim que vocês receberem um acesso, surja qualquer dúvida, gente, pode estar acessando aqui o Dúvidas Frequentes. Tenho certeza que aqui vai ter artigos bem detalhados que podem orientar passo a passo como vocês devem fazer. Mas caso ainda assim surja alguma dúvida, vou deixar aqui em tela no meu e-mail, aqui os dados aqui na Metadados. Sintam-se à vontade para entrar em contato, para tirar sua dúvida, qualquer dificuldade da utilização, de acesso, de configuração. A ideia é que a gente consiga fazer essa transição o melhor possível para que vocês não tenham nenhum impacto no processo de vocês, tá bom? Não sei se eu vou aguardar aqui alguns segundinhos para ver se surge mais alguma dúvida, mas caso não surja, quero agradecer a participação de vocês, né, nesse webinar. Legal, a Eliane mandou uma dúvida aqui. Assim que o usuário master tiver as informações, já pode configurar na plataforma ou primeiro precisa do acesso de vocês com a TI? Pode configurar, tá, Eli? Como que funciona? O acesso à Jobfy já foi criado, já foi enviado para o usuário master. Então, ele já consegue acessar e convidar os usuários e vocês já conseguem acessar a plataforma e utilizar ela na sua totalidade. O que não está funcionando ainda é a integração do candidato contratado com a folha de pagamento. Isso vai ser feito nos próximos dias. Mas nada impede você de fazer triagem, de abrir vaga, de criar modelo, de fazer todos os processos ali dentro da Jobfy. O único ponto é se tiver um candidato selecionado,
Ele só vai conseguir ser integrado de forma automática na folha de pagamento quando finalizar essa etapa de atualização da API, com a API. Mas digamos que você tenha um candidato para iniciar e não tenha sido feito isso ainda. Você pode fazer o processo de admissão de forma manual até que esse processo seja finalizado, mas isso não deve demorar muito tempo, tá? Acredito que nos próximos dias, no mais tardar até a próxima semana, a gente finalize esse processo de configuração. Esperar mais um pouquinho para ver se eu respondo mais alguma dúvida. Mas caso não tenham dúvidas, pessoal, quero agradecer muito a participação de vocês. Né? Vocês vão receber uma cópia desse webinar no e-mail de vocês, para ter acesso à gravação, né? Sempre que vocês precisarem. E caso tenham dúvidas futuras, contem comigo. Foi um prazer, uma disposição. Um abraço. Boa semana.